Sejam todos bem-vindos no nosso primeiro bloco e nós iniciamos, sobre a história da Umbanda. Eu acho muito importante, como falei, todos têm que conhecer a história da sua religião, todos têm que saber o contexto da sua religião. E a história da Umbanda, muitas pessoas que estão chegando na Umbanda, muitos umbandistas mesmo, sempre vão lá, pesquisam no nosso pai Google, que eu sempre falo, e vai estar lá a história da Umbanda. Tem muitos sites, páginas do Facebook, então vários lugares tem a história da Umbanda. Aqui eu vou relatar algumas coisas para vocês sobre a história da Umbanda, que às vezes não está escrito em alguns lugares, e também no e-book vai estar contando toda a história da Umbanda, toda a passagem para quem gosta, fazer uma boa leitura e ampliar seu conhecimento. E eu quero falar para vocês aqui a respeito da formação astral da Umbanda, que isso é muito importante, Em alguns cursos, eu até mesmo às vezes conversando com meus filhos de santo, eles sempre perguntam: pai, mas a Umbanda foi fundada do dia para a noite, Como que foi? Que já existiu? Tem algum relato de já existia alguma formação astral? O que você consegue nos explicar? Perante algumas pesquisas, perante alguns estudiosos, a gente conversando, as pessoas que se aprofundam no conhecimento umbandista, e também o relato de alguns guias que a gente já teve no terreiro, é que existiu sim uma formação astral, da Umbanda. A Umbanda não foi simplesmente o caboclo chegar ali, incorporar no Pai Zélio de Moraes e falar: amanhã eu montei uma religião. Não foi assim que aconteceu, Já existia essa egrégora de espíritos, que não tinham, vamos supor, um lugar para trabalhar, não eram aceitos, nas mesas espíritas, e também não tinha um lugar para eles trabalharem, Então, eles começaram a organizar isso no astral, a organizar a religião, que hoje em dia se chama Umbanda, no astral. E, graças ao nosso pai Zambi, graças a Deus, o país escolhido foi o Brasil, Porque o Brasil é um país muito rico culturalmente, só que não é muito valorizado, Muito pouco valorizado. Então, tem toda essa magia, Essa magia brasileira que existe aqui. Eu acho que as pessoas não dão o valor devido, Desde as culturas, das religiões, tudo, é um pouco deixado de lado isso. E o Brasil, como eu falei, graças ao nosso pai Zambi, foi escolhido. Então, a Umbanda, ela se forma uma egrégora astral, E com certeza já tinha essas divisões das linhas, Que no começo a Umbanda já não entra em 7 linhas no início da Umbanda, vocês vão ver aqui na história da Umbanda, Não veio todas essas linhas de trabalho que a gente tem hoje, que é baiano, cigano, mas todo esse povo estava solto por aí. Então a Umbanda já foi toda estruturada no astral, pelos espíritos de grande evolução e sobre a ordem divina de Deus, de Zambi, para poder, trazer ela, vamos dizer assim, para o nosso plano terreno e achar uma pessoa tão importante, uma pessoa, um espírito iluminado como foi o Pai Zélio de Moraes para nós umbandistas, e como o Allan Kardec foi, para o espiritismo. Então, esses dois espíritos têm um grande marco na religião, que é espiritual, a religião espírita e na religião de Umbanda, que são as religiões que trabalham com a parte espiritual. Então, isso é muito importante deixar registrado aqui para vocês. Então, a Umbanda, assim, ela, acontece uma egrégora espiritual, e aí essa egrégora vem para a Terra, e faz essa reunião de espíritos, e hoje em dia a gente tem essa religião maravilhosa, essa religião abençoada por Deus, por Zambi, que é a Umbanda, A gente vivenciar a Umbanda é muito bonito. A gente vivenciar a Umbanda é a gente amar um ao outro acima de tudo, é a gente vivenciar a natureza, é a gente vivenciar as partículas de Deus no nosso corpo, Porque os minerais correm no nosso corpo, os orixás estão no nosso corpo, os orixás são a irradiação de Deus. Então, eles vão estar passando por nós toda hora, então nós carregamos Deus em nosso corpo. Olha que lindo que é a Umbanda. Então nós vamos dando continuidade aqui na história da Umbanda, no nosso curso Conhecendo a Umbanda.